dia. Projeto 50 mais 50. Hoje são 10 de fevereiro de 2022. Nós estamos na cidade de São Domingos do Araguaia e vamos entrevistar a dona Lucimar Vieira de Paiva. A gente já sinaliza, dona Lucimar, que a entrevista está sendo gravada e para o material ser disposto depois para outras atividades. E a gente pede então que a senhora se apresente, né, falando seu nome completo e contando um pouco, né, sobre esse contexto de chegada da sua família, enfim, de como é que foi essa estada, né, na cidade, enfim, como é que vocês chegam aqui. Meu nome é Lucimar Vieira de Paiva, né? Sou filha daqui, né, da região, sou paraense e nasci no município de Marabá. E meus pais são maranhenses, né? Quer dizer, meu pai é cearense, né? E minha mãe é maranhense. E eles vieram para cá, né, pela uma circunstância, né, em busca de melhor, melhora de vida, né? Porque a gente sabe que Ceará e Maranhão, né, eram uns estados, né, que para as pessoas, eles achavam, né, que se viesse para cá, para essa região do estado do Pará, seria melhor, né? Então eles chegaram aqui em 57, né, e ficaram em Marabá, de Marabá foram para uma, um, uma terra, né, que era, naquele tempo, era as terras de Castanhais, né? Aqui as pessoas trabalhavam na castanha, né? Então eles foram e ficaram num pedacinho de terra, numa área que se chamava Almescão, né? Lá tinha tinha uns 60 moradores nessa área de terra, e eles ficaram lá, as pessoas trabalhavam, colhiam, né, plantava, criava, né? E aí eles criaram, basicamente, tiveram 9 filhos, né? Quer dizer que nessa área de terra mesmo ele teve 7 filhos. E quando teve uma época, né, como era projeto de Castanhais, né, as pessoas diz que tinham o rico, né, de Marabá, diz que eram os donos dessas áreas, né? Então, diz que eles tinham um título de aforamento, né? E chegou um determinado tempo que eles colocaram todas essas 60 famílias, né, desse Castanhal para fora, né? Os que saíram por bem foi tranquilo, os que não saíram teve que sair por mal, né? Então todos eles deram uma data certa, vamos dar 30 dias para você sair daqui, né? E aí os que não saíam tinham que sair por mal, né? Teve que vender tudo, né? As criação, porque as pessoas lá, todo mundo criava solto, botava suas roças, né? Colhia. E aí as pessoas ficavam pensando, não, esse pedaço de terra aqui vai ser nosso, né? Mas quando eles chegaram, colocaram um pistoleiro, né? Que chamava Amorim, que ele saiu de casa em casa dando a data de saída das pessoas. E as pessoas saíram e vieram, nós mesmos viemos para a Vila São José, né? Eu cheguei na Vila São José, que é uma comunidadezinha aqui próxima de São Domingo, e outros foram lá para uma outra vilazinha, né, que chama Vila Metade. A senhora tinha que idade nessa época? Eu tinha 9 anos quando nós viemos, né, para a Vila São José. Aí lá eu cresci, a gente, lá onde nós estava, lá nessa área que era de posse do povo, né, que dizia que era o dono, não tinha aula, né, não tinha escola, não tinha, né, e quando chegou para essa vila, tinha um professor que dava aula particular, né? Então meu pai se interessou muito, vendeu tudo que tinha, comprou um pedacinho de terra, né, nessa vila. Aí lá ele terminou de criar os filhos, teve mais, minha mãe
teve mais duas filhas, que no caso era essa que chegou aqui, né, que é a caçula. E nós vivemos lá, né, basicamente mais de 40 anos nessa vila. Aí eu estudei, depois saí, fiquei uma época aqui em São Domingo, outra em Marabá. Aí voltei. Aí naquelas épocas, né, quem tinha a quarta série, né, aí já tinha direito de, né, o povo já tinha aquela confiança de entregar uma turma para a pessoa dar aula, né. Então, a nossa responsabilidade foi de pegar, né, essa turma de aluno, né, para dar aula, né. A gente sabe que naquela época, né, hoje quem tem a quarta série não sabe nem fazer seu nome, né, a maioria, né? E naquela época quem já tinha a quarta série, né, já estava apto. E graças a Deus, né, aqui tinha uma coordenadora né, que chamava, era a irmã Odete, né, que se chama ainda, graças a Deus, né, irmã Odete, que ela era supervisora, né, no caso. Aí ela foi lá na comunidade lá e aí mandou me chamar, eu e a Morena, né, pra gente, porque lá não tinha aula, né, porque tinha, quando na época que eu estudei lá, que eu era criança, era professor particular, né, então o professor chegava, né, dava aula e esse professor foi embora, aí ficou. Chegava um professor, dava aula 6 meses, ia embora. Chegava outro, né, dava outros 6 meses e ia embora. Então, nessa circunstância, né, aí eu saí, vim aqui para São Domingo, né, aí fiz a terceira série e depois fui para Marabá, fiz a quarta série, aí voltei. Aí comecei a dar aula. Aí também a gente começou também a trabalhar no movimento, né, da comunidade, né, Como era eles esse trabalho, chegaram a sua atuação dentro desses movimentos dentro da comunidade? da comunidade, era celebrar, né, a gente vinha aqui em São Domingo, tinha as reuniões, né, de capacitação, né, que a gente também não conhecia quase nada né, do evangelho, né, a gente vivia assim uma vida, né, sem conhecimento. Tudo que o povo chegava e dizia que estava certo, a gente assinava embaixo, né, a gente achava que tudo era certo. Chegasse uma pessoa e dissesse, ó, é desse jeito e desse. Então chegou esse povo aqui em São Domingo, o Padre Roberto, a irmã Odete. Aí eles começaram a fazer um trabalho de base com a gente, né? E aí a gente participava dos encontros, ia para a comunidade celebrar, né, a vida, né? Então celebrar a vida e descobrir aonde era que a gente estava e qual era o direito da gente, né? Passou a gente conhecer que né, a gente não era um ser que estava ali só para obedecer, né? Que a gente também tinha os nossos deveres, né? Mas nós tínhamos os nossos direitos também. Porque até enquanto a gente só achava que só tinha deveres para cumprir, né? Não tinha direito para que a gente pudesse lutar e alcançar. Então foi indo, a gente descobriu, né, que quando quem tinha um pedacinho de terra, né, eles ficavam arrendando para as pessoas que não tinham, né? Enquanto nós estávamos rodeados de terra, né, que era esse almescão mesmo que tinham botado nós para fora. Tinha essa outra área de terra do Cuxiú, né, que tudo era terra de castanhais. Então tinha o dono que a gente não podia nem entrar lá para apanhar um ouriço, né, que chamam, né, a fruta. Né, então eles tinham os seus direitos. Então a gente começou, né, dentro da própria comunidade, né, dentro da própria Bíblia, né, da história de um povo, que a gente, né, poderia, né, se movimentar e procurar os nossos direitos, né. Então foi isso que levou as pessoas, né, através das comunidades, das celebrações, né, do estudo bíblico. A gente ficou, né, eles não iam dizer, ó, vocês têm que fazer assim, assim, assado. A gente tinha que descobrir, né, através
da leitura, né, da explicação da história de um povo, né, para a nossa história. Lia a história de um povo, né, passado e trazia para a nossa história. E a nossa história estava muito parada, né? A gente estava sem, né, não tinha coragem de se levantar contra a nada. Então a gente conviveu, né, e viveu essa vida, né? E também ainda teve mais uma história dos conflitos, né, da guerrilha do Araguaia, que nós já morava nessa vila, né? Então foi muito difícil, né? Porque era a época de você não poder falar nada, né? Só ouvir falar pouco, né? Porque a gente sabe que, né, eu acho que você já entrevistaram o seu Pedro Marivete, né? Ele já contou essa história toda, né? Então, na minha época, eu tinha uns 10 anos, 12 anos, e a gente conviveu. O que a senhora lembra exatamente dessa época? Do que a senhora escutava as pessoas falarem acerca da guerrilha? Não, escutava que tinha, era o povo, era uns, não chamava de guerrilheiro, né? Chamava de comunista, né? Era o chamado comunista, que entrou esse povo, né? Que se eles fosse tomasse de conta do Brasil, né? Então ia ser um desastre. Então a gente sabia que tinha essas famílias, né? Que nem vocês já ouviram falar, essas famílias que estavam lá e eles tinham essa concepção de esclarecer para as pessoas, né, que a gente também era gente, que a gente tinha direito, né, para reivindicar, que não era só do jeito que os governantes queriam, né, que a gente também poderia se levantar muito contra muitas coisas. Então eles não queriam. Então o que eu lembro era que quem via essas pessoas tinha que ficar calado, não dizer nada. Meu pai mesmo, ele trabalhava em uma terra que quando eles começaram a vir, né, para a região, meu pai foi uma das pessoas que foi junto com eles, mas já tinha a história, né, que tinha essas famílias, né, que meu pai sempre estava por lá trabalhando. Eles não visitavam muito a casa do meu pai, porque meu pai levava assim as coisas só durante a semana, né? Aí ele vinha para a Vila São José e levava assim o rancho dele, né? Durante a semana. Então, mas tinha uma casa de outro vizinho lá que eles frequentavam muito lá. E aí nesse dia que meu pai foi, que esse homem chegou lá dizendo que queria, que ele era trabalhador, que ele estava caçando, né, serviço e queria ir mais meu pai. Aí só que minha mãe viu que ele estava num calçado diferente, né? Um coturno, né? Aí já tinha um comentário que disse que ia entrar gente para pegar esse povo. Aí minha mãe foi, meu pai estava tomando banho, minha mãe foi atrás dele e disse, olha, não conversa, não fala nada porque esse homem ele é muito diferente, né? Aí meu pai, ele foi com meu pai deixou ele lá na casa desse Zé Garimpeiro, né? Aí esse Zé Garimpeiro conversou muita coisa, meu pai chamou ele assim, disse que para olhar os animais que estavam amarrados, que meu pai amarrou, dormiu lá nesse dia também. Aí disse, Zé, não conversa muito, que o negócio não tá bom não. Ele, nada, não, isso aí não convém não, isso aí não tem problema. Mas aí não foi nada não, né? Quando passou assim uns 15 dias, aí o policiamento entrou, né? E levaram esse Zé Garimpeiro, que passou foi mais de mês. Quando ele chegou, ele encostou na casa lá em casa e perguntou, cadê o Jacinto? Aí disse, não, o Jacinto tá pra roça. Pra roça, porque ele achou que o pai também, né, tinha sido pego, que o pai tinha, a terra do meu pai era pegado a dele, né? Só que meu pai não morava lá definitivamente. Mas aí foi essa questão, as pessoas que moravam nessas áreas de terra, né, foram tudo massacrados, porque eram as pessoas, esses que eles chamavam que eram os terroristas,
Eram umas pessoas maravilhosas, né? Que tinha uma educação mesmo assim, né? Eu acho que muito diferente da região. E as pessoas se apegavam porque eles eram umas pessoas muito carismáticas, ajudavam, né? Principalmente quando tinha alguém doente, eles sabiam fazer remédio, eles sabiam, né? E as pessoas se apegaram. Então não tinha como essas pessoas chegar nas casas e eles não receber. Aí por isso sofreram bastante, né? Nesse caso. Acerca da migração e dos seus pais, enfim, mesmo a senhora sendo da região, a gente questiona, né, pergunta, enfim, se vocês discutiam ou conversavam, o que, é que a senhora escutava, que os seus pais ou a própria vizinhança falasse, quem veio de fora, sobretudo, vocês tinham conhecimento de como era a Amazônia, como era a região daqui de Marabá, essa região do sudeste do Pará, enfim, quais eram as impressões deles acerca disso para ter motivado essa vinda para cá? Não, a vida dos meus pais, né? A motivação era que aqui, né, eram umas terras, né, que estava a expor das pessoas que chegassem, né, para sobreviver melhor, para ter uma renda melhor. Pessoas vieram para cá em busca dessas terras, né, para trabalhar, principalmente os agricultores, quando falava que, né, que tinha essas terras para cá que, né, era bom para a agricultura, então vieram, né. Aí a questão da Transamazônica, né, que depois, né, que veio para cá, foi, né, fazendo a colonização e as pessoas achavam que ia ser uma maravilha, né. Do caso, né, que a gente sabe que eles vieram fazer essa Transamazônica era em busca né, de procurar as pessoas que já estavam aqui, né, na região, vivendo, sobrevivendo, né? Então foi. E acerca das dificuldades assim desse momento em especial, a senhora lembra das dificuldades que a família passou, que a senhora como uma criança naquela época, ou uma pré-adolescente, enfim, quais eram as dificuldades em especial naquele início? Não, a dificuldade a maior era o medo, né? Que a gente não podia falar nada. E também a sobrevivência, porque não tinha, né? As pessoas tinham que comer, né? Mas na questão de dizer que tinha uma renda, né? Era muito difícil, a dificuldade era isso, porque quem morava aqui não tinha transporte, passava 3 dias de viagem para ir para Marabá, né? Aí quando chegava lá, meu pai mesmo levava fumo, levava às vezes porco, aí essa história, né? Para poder pegar um dinheirinho para trocar lá por algumas coisas, principalmente quando nós morávamos no Almescão, né? Tinha que comprar no verão, tinha que comprar tudo para ficar no inverno, ficar lá ilhado, né? Então era uma dificuldade muito grande. Quando nós chegamos na Vila São José também, né, que a gente já veio, né, já foi jogado fora dessa terra, aí ficamos lá, as coisinhas que ele trouxe, ele comprou esse pedacinho de terra, mas a dificuldade era grande, a terra não era boa, né? Aí a gente fazia para sobreviver mesmo, era só para sobreviver, né? E o estudo também era muito difícil, né? Então a gente sofreu muito através, né, dessa dificuldade, dessa pobreza que existia, né? Que hoje existe muitas pessoas, né, que têm dificuldade de sobreviver, mas naquela época foi muito mais. E como era a relação de vocês com a comunidade, com a vizinhança, enfim? Existiam muitas pessoas que vinham também de outros lugares, de outros estados? Existiram famílias que vocês acolheram, que vieram também em um ou outro momento, outros parentes, por exemplo? Isso acontecia, era comum? Como era essa convivência com a vizinhança, com os grupos da comunidade?
Não, a nossa convivência quando nós chegamos na Vila São José, né? E aí, a gente como criança, a gente não lembra muito, né? Mas depois da gente que eu já voltei, que já fui, né, dar aula, e a gente se tornou assim, né, uma pessoa da comunidade que a gente não era só professora, a gente era doutora, a gente era secretária, a gente era enfermeira, era vigia, era tudo, né? Então a gente se tornou uma pessoa, vamos dizer, era um espelho, né? Então o professor não tinha que ser só o professor, você tinha que, né, conviver, principalmente, não era só ser professora, ser animadora de comunidade, né? Vamos dizer, animadora de comunidade, então você tinha que ser um espelho ali, né? E para isso a gente se rebolava muito para que as pessoas se espelhassem na gente, né? A gente tinha que ser muito amiga, né? As pessoas era conselheira, era esse tipo de coisa na comunidade. Ah, tá acontecendo isso. Não, mas vai ali com fulana de tal, né? Vai lá. O marido tá brigando com a mulher. Não, mas Lucimar, vai lá, né? Conversar para ver se, né? É muito difícil, né? Eu vejo, eu lembro, meu Deus do céu. A gente se torna assim umas pessoas, a gente às vezes até sem querer, mas a gente se torna, né, uma pessoa vista, porque a gente tem que ser o espelho ali daquela comunidade. Eu me lembro no início da Vila São José, era as pessoas muito carentes, então a gente tinha que ajudar, tinha que fazer cesta básica, tinha que fazer, né? Tinha que ajudar de qualquer maneira. E principalmente na escola, as crianças chegavam sem o caderno, sem o lápis. Então a gente tinha que vir para a rua ganhar aquele mês salário e a gente ainda tinha que comprar um lapisinho, um caderninho para arrancar uma folha para dar para a criança quando chegasse sem o material. Tem alguma história assim de alguma intervenção que a senhora tenha feito num diálogo mesmo com a comunidade que tenha marcado a sua vida? E a senhora pode contar alguma pra gente? Assim, intervenção sobre. Intervenção que eu digo no sentido de ter feito alguma fala, ter ajudado alguém, enfim. Porque eu sei que no movimento, né, a gente, nas celebrações, né, aí eu acho que ajudou muito as pessoas a ter um conhecimento, né, de que eles também tinham o direito, né, de trabalhar e ir em frente e reivindicar os seus próprios direitos, né? Porque na questão que eles chamam invasão, né? Mas a gente teve a retomada das terras, né? Foi através da comunidade. E foi através de muitas explicações evangélicas trazendo, né, para a própria vida, né? Então as pessoas foram tendo esse reconhecimento, né? E também a gente lembra, né, que as pessoas ficavam no seu cantinho, né, achando que não era nada, né, e que as pessoas poderiam fazer o que bem quisessem, né. Então, através dessas falação, dessas explicações, as pessoas tiveram a coragem, né, de fazer a sua retomada das suas terras para sobreviver. E a senhora, como animadora de comunidade, você podia falar um pouco mais como é que era essa atividade, além dessas de explicar, de falar da Bíblia? Quais eram as outras atividades que vocês, como animadores, faziam? Como eram as reuniões? Como é que vocês faziam para o pessoal participar das reuniões, das atividades? Como é que eram esses momentos assim? A gente era animadora e depois, né, a gente viu que a gente tinha que participar de uma organização, né, sem ser da igreja, né, então vamos trabalhar no sindicato, no movimento sindical, né.
Então, através desse movimento foi muito difícil, né? Porque quem, quem participava da igreja já era comunista. Quem foi para o sindicato também tudo era comunista. Então, foi muito difícil, né? Assim, capacitar a cabeça das pessoas que aquilo não, né, era um bem para nós. Porque estava educado, né? Que tudo que se falava do movimento, que se tocasse menos um pouquinho dos governantes, então aquele já era comunista. Então foi muito difícil. Mas O que as pessoas consideravam comunista? O que vocês entendiam? A senhora acha que elas entendiam que seria ser comunista? Alguém, além de ligar à igreja, sindicato, mas o que elas achavam que essas pessoas faziam? O que tinha na não, cabeça? mas O que a achava senhora que disse imagina que era tinha uma na cabeça dela? o que para nós achava que comunista nós dizia que tinha era viver em comunhão, né? Mas para eles não era isso. Comunista eram as pessoas que vinham fazer desordem no mundo, ia tomar o Brasil, né, as pessoas ia viver de qualquer jeito, você ia trabalhar, você não ia ter direito a nada. Se você tivesse vamos dizer, você produzisse 100 sacos de arroz, você ia ficar só com 25, porque o comunismo ia pegar o outro, você não vai ter direito nem na roupa que você veste, né? Você não vai ter esse direito, né? Então as pessoas não queriam isso, aí foi muito difícil para tirar isso. Aí foi através do movimento de igreja, né, do sindicato, né? Porque hoje, né, a gente vamos dizer que as pessoas já deixaram mais o movimento, porque, né, já estão todo mundo cuidando das suas vidas, a gente até reclama, né, porque as pessoas já têm, né, já estão tudo fazendeiro, mas quando era mesmo pobre, você fazia uma reunião do sindicato, as pessoas davam muita atenção, porque eles voltaram, né, ver que, principalmente na retomada das terras, né, porque através do sindicato a gente teve força. Não foi bom, não foi fácil, a repressão foi muito grande, né? Muito sangue derramado, mas hoje, né, eu agradeço quando eu vou lá na reunião do sindicato, né, que sempre eu participei da diretoria, né, não ativamente mesmo, né, mas a gente participou desde de muitos anos, né, e eu gosto de dizer que tudo que a gente tem, a gente deve, né, esse movimento. Movimento da igreja, movimento sindical, né, que levou as pessoas, né, ter o que comer, né, ter o que vestir, né, e foi um conhecimento maravilhoso. Para mim, foi E a senhora assumiu muito bom. que funções dentro desse movimento, por exemplo, dentro do sindicato? A senhora era, só participava ou tinha algum cargo? Eu fui membro há muitos anos da diretoria, né, aí quando foi, não sei bem a data do ano, né, que eu fui tesoureira do sindicato, né. E agora também sou, depois que eu fui tesoureira, né, aí eu fiquei, né, participando da diretoria. Agora mesmo eu sou da diretoria agora, né, do sindicato. Essa atuação junto à igreja, enfim, como animadora e a migração desse trabalho que a senhora fazia para o sindicato também, esses trabalhos junto à educação, isso gerou incômodo na comunidade, com outras autoridades, com outras pessoas, com outros grupos? Existiu pessoas contrárias a isso? Ah, mas tinha demais, né? Tinha as pessoas contrárias. A gente até que, através assim, do conhecimento da gente, né? Que a gente não tinha também, né? Mas através da gente entrar, principalmente no movimento da comunidade, a gente passou a conhecer que a gente estava sendo escravizado, né? E é o que as pessoas não queriam que a gente visse, né? Então, nós trabalhava, ganhava meio salário. Então a gente foi reivindicar os nossos direitos, porque não era justo, né, a gente trabalhar
e ganhar meio salário, enquanto outros professores ganhavam mais do que a gente. Então, nós fomos demitidas, né, da escola. Eu e a Morena, né, nós fomos demitidas porque nós fomos reivindicar os nossos direitos, né, principalmente sobre o salário, né, porque a gente naquela época trabalhava, a gente não era só professora, né, a gente era tudo, porque hoje numa sala de aula tem o diretor, tem o secretário, né, tem o vigia, tem a servente, e nós era tudo. Nós saíamos muitas vezes da sala para olhar a panela da merenda, porque chegava a merenda e não tinha a servente e a gente não queria que a merenda perdesse. Então, era aquela coisa. Então, nós fomos demitidas da escola. Então, aqui tinha uma grande mulher, né, que ela ainda existe, né, mas para nós, na nossa região, foi uma pessoa que, né, nos esclareceu muito, né, sobre isso, sobre o movimento, né, que foi a TT. E ela pegou nossos documentos e levou para Belém, né, e lá contratou nós para o Estado, porque o município, né, disse que nós não ia ser mais professora. Se nós quisesse ser professora, ia ser em outro município, né, porque nós estava causando dano para a educação. Porque enquanto tinha pessoas que tinham o segundo grau, né, que era formado, estava satisfeita com o salário que estava recebendo, e nós que só tinha a quarta série, nós estava se levantando contra, então nós estava causando discórdia. Até porque eles chamaram nós e pagaram, era mais um pouquinho, né? E eles queriam que nós encobríssemos, nós não encobrimos. Porque como é que nós somos amigas de trabalho, né? E aí porque nós se levantamos contra, eles queriam fechar a nossa boca, né? Dando mais uma gratificação, né? Mas que a gente não pudesse dizer para os outros. Isso é negativo, os outros também têm direito de receber essa gratificação. Aí por isso nós fomos demitidas. Aí a gente dá ainda, graças a Deus, que essa companheira, né, que trabalhava no movimento, né, aí pegou nossos documentos e levou para Belém, e aí a gente foi contratada pelo Estado, né, que no caso a Morena, que é Edneuza, e mais pessoas começou a trabalhar no Estado, porque nós era do município. Mas nós, né, a gente estava começando causar discórdia com os outros professores que estavam caladinhos, que achavam que era certo, né? Então... E nesse contexto, a senhora, por conta dessa atuação, por conta desse avivar, na verdade, né, de direitos humanos, dos professores, enfim, a senhora se sentiu em algum momento insegura quanto à sua vida? Houve ameaças quanto à vida ou mesmo violências psicológicas em relação à senhora e às companheiras? Tinha muito, muita, tinha hora que a gente pensava em desistir, né? Porque a gente se achava uma pessoa, pra gente a gente não era ninguém, porque a gente sabia que tinha, além das autoridades ser contra, eles ainda tinham umas pessoas, né, que eles botavam para intimidar, né? Que era o chamado, que chamava pistoleiro, né? Então, na nossa comunidade mesmo, na Vila São José, chegou uma família, né, que dava discórdia mesmo. E foi muito difícil para elas sair lá dessa comunidade, né? Mas graças a Deus era muito difícil. Na igreja tinha perseguição, né? A gente teve uma época que a gente só ia para a igreja mesmo, tinha muita gente que nem ia, com medo, né? Principalmente quando foi para a retomada dessas terras, né? Foi muito difícil, porque eles perseguiam mesmo bastante. E aí, a gente, é claro que a gente é humano, a gente tinha medo também, né? Só que através do medo a gente dizia, não, Deus é maior, né? Então ele não vai deixar nada acontecer. Mas nós mesmos, eu e a Morena, o grupo de pistoleiros que tinha nessa comunidade, disse que ia tirar o couro do nosso rosto e colocar, né, lá na entrada
do Cuxiú e do Almescão, né? Que tinha uma entrada lá nessa vila mesmo, tinha entrada, né? Então tinha essa família que ficou lá, né? E foi muito difícil. Até na saída deles, né? Que veio, ajuntou os poceiros, né? Que era chamado do Almescão, do Cuxiú, lá dos Croá, da região toda, para botar esse grupo de gente para fora, lá da comunidade, né? E quando eles vieram, eles correram, mas vieram aqui para São Domingo e vieram para a casa dos chefes aqui dessa época, né? E lá eles entraram em contato para Belém, que disse que os poceiros, quem estava sendo os pistoleiros, que estavam botando as famílias de bem para fora da comunidade. Então não foi fácil não, veio um destacamento, né, que ali na entrada do São Domingo, os poceiros vieram, né, para a entrada do São Domingo, que eles sabiam, né, que disse que eles iam ser atacados. Então foi um desastre. Eu vinha vindo que eu ia indo para a reunião de animador lá em Marabá, né? Que todos os anos tinha uma Assembleia do Povo de Deus, que o povo chamava. Então eu vinha vindo num ônibus que fazia linha à tarde, e eu vinha dormir aqui em São Domingo para ir para Marabá, para essa Assembleia do Povo de Deus. Então lá na entrada estava fumaçado, não vê naquela época que o povo toca fogo na rua, estava fumaçado, mas não era de outra coisa não, só de tiro. Foi um tiroteio tão grande que o povo ficaram tudo intimidado. E nós passamos a noite acordada chorando, achando que os nossos companheiros tinham morrido tudo. E não morreram porque tinham passado a estrada e tinha o trator fez aquele monte de terra. Quando ele passa, faz aquele monte de terra e os poceiros ficaram atrás. Né? Então, por isso que não morreram tudo, porque do tanto que foi de tiro ali na entrada de São Domingo, era para não ficar nenhum vivo dos que estavam lá. Mas, graças a Deus, né, só baleou um e eles balearam também um policial. Mas foi muito difícil, né? A gente lembra hoje, a gente tá, né, a gente dá graças a Deus por tudo, porque não foi fácil essa retomada aqui dessas terras da região, não. Houve alguma participação sua em alguma atuação junto a partido político? A senhora chegou a se filiar ou tem alguma aproximação, enfim, com alguma identidade partidária? Eu achei que não ia ser muito tempo, mas a gente contar essas histórias da igreja, né, do movimento sindical, aí entra a política, né? Porque vem a igreja e não, tem que ter uma associação para a gente ter mais força, né? Aí tudo bem, vamos para a associação. Aí está lá na associação, não, mas aí tem que entrar na política também, porque se nós não tiver nossos representantes, como é que nós vamos, né? Como é que nós vamos agir, né? Então nós temos que ter nossos representantes, que por enquanto os representantes estão só nos humilhando, né? Então vamos para um movimento político. Aí fomos, né? Fomos para o movimento político e a gente, né? A gente se deu bem, né? Depois, nas finalidades, muitas ideias, muitas coisas. Aí a gente vê que quando o grupo está todo mundo focado numa coisa, né, ali pelo bem do povo, é bom demais. Aí depois aí vem assim aquela divisão, cada um querendo puxar para o seu lado. Aí foi o que desmorona, né, assim, o movimento, a união, porque enquanto todo mundo estava unido, vamos todo mundo para o PMDB. Nessa época era o PSB, né? Então vamos para o PSB, que é lá que nós vamos, né, nos afirmar. Né? Aí a gente era todo mundo do PSB. Não, primeiro foi o PMDB, porque tinha o PDS, né? O PDS que era o partido que
que humilhava, né? Tinha só gente que, né? Então vamos fundar esse partido político. Aí a gente entrou nesse partido político e foi, né? Deu muita força, deu muita, né? A gente teve muito resultado, né? Mas aí, daí para cá, aí não, agora o PMDB já tem muita gente que né? Então já está, o povo afundaram lá o barco e pularam dentro do outro barco, né? Mas a coleira é a mesma. Então, vamos para outro partido. Aí foi quando nós viemos para o PSB. PSB trabalhamos, né? A gente viveu, né, aquela vida política, né, juntando tudo, né, não era fácil, mas tinha a reunião da igreja, tinha a reunião do sindical e a reunião política, né, da qual todo mundo num torno só, num sentido só, né. Aí era maravilhoso, né. A gente se sentiu forte, a gente, né, teve mais uma possibilidade de reivindicar aquilo que a gente estava querendo, né. E quando é que Foi bacana. vocês perceberam assim? A senhora falou assim, do sindicato, do governo da igreja, mas a senhora entendia que, por exemplo, o sindicato era uma coisa, a igreja, o movimento da igreja era outra, a associação era outra coisa, ou havia assim, uma espécie de coisa que unia todos esses, de interesses que unia todos esses movimentos, que botava todo mundo em comum, ou a senhora entendia assim que isso é uma coisa, isso aqui é outra coisa, ou parece que tudo assim, havia momento que tudo parecia misturado? Como é que a senhora... Não, tinha momento, tinha determinadas coisas que era, né, tinha o seu lugar, né, mas aí, quando chegava né, no topo mesmo, tinha que ser todo mundo junto, né, porque a igreja despertou as pessoas a trabalhar no movimento, então era junto, né. Agora tinha muitas vezes alguma coisa que em toda coisa tem umas coisas que não batem uma com a outra, né? Mas não era coisa de dizer que você, né, eu vou sair daqui porque não. Não. Esse lado aqui é o lado, é a igreja, né? Mas aí contando que a igreja estava apoiando o movimento. Não era mesmo haver declaradamente participada, né? Mas aí já também eles não impediam os animadores das comunidades de participar de tudo, né? Mas na questão, muitas vezes, os padres sofreram demais, né? Foram presos. É uma grande história, né? Uma grande história. Então, por que que eles foram presos? Por que que eles sofreram? Porque eles quem passaram a descobrir, né? Colocar na mente das pessoas que as pessoas era pessoas que tinham direito de ir em frente, né, para descobrir os seus direitos. Aí como de não, aí vai para o sindicato. Aí depois na política. Então nós tava todo mundo junto. Aí hoje, né, com tanto partido político que as pessoas ficaram, né, querendo viver, né, tá onde tinha mais um interesse para si próprio, né? Aí foi o que deu, porque até então, quando tinha um movimento sindical, não era um interesse próprio, era um interesse comum, né? Aí vamos para a política também. Então o grupo era um interesse comum, não era para si próprio. Agora depois aí veio, a gente via que eram os interesses próprios. Então, se eu só vou ficar aqui, né, nesse determinado lugar, e me favorecer, né? Não ia pensar se ia favorecer os companheiros, né? Aí foi quando, né? Aí lá não, agora nós vamos, todo mundo é para o PT, né? Porque o PT, se nós eleger. Aí foi uma luta muito grande para eleger esse PT, sofrimento. A fundação desse PT com o Luiz Carlos lá na Assembleia do Povo de Deus, um grupinho. Nós saímos da Assembleia, vamos para fundar. Aí tinha a Bernadette, aí vamos fundar esse partido. Não, foi difícil, né? Porque, né, a gente sabe que todo começo, né, tem muita dificuldade. Aí a gente viveu isso. Aí, mas nós elegemos um deputado, nós elegemos um senador, né? Mas nós temos que eleger todo, de cabo a rabo, né? Então, foi aonde chegou, né? A senhora chegou a se candidatar em algum
candidato assim? Houve uma participação direta nesse sentido? Não, no PT não. Não me candidatei. Votei muito, né, mas nunca me candidatei, né. Aí eu vim me candidatar uma vez já agora, né, esqueci até o ano, mas aí não foi no PT, né, eu me candidatei no PSDB, né, por influência da minha amiga, né, que a gente nunca, as raízes, né, era muita, era muito profunda, né, a raiz da TT aqui na região. Então, ela estava precisando, meu amigo Raimundinho também, ele era candidato a vereador, né, foi uma grande pessoa também no movimento, né, mas por ele estar nos partidos, eu comecei a ver, não comecei a ver partido, comecei a ver pessoas, né, comecei a ver pessoas, porque a gente sabe, meu Deus do céu, eu vou deixar a minha amiga só porque ela é do PSDB, né? Mas foi uma grande pessoa que ainda é. E aí as pessoas saíram para outros partidos e eu fiquei, né? Fiquei nesse partido. Aí eu me candidatei, mas na questão assim, porque diz que tinha que ter a participação de mulher, e estava faltando mulher para participar. Não foi um querer que eu tinha vontade, eu não tinha, eu sempre participei, mas nunca me interessei de dizer eu vou ser candidata, né? Aí nesse dia estava faltando mulher e aí disse, não, mas tu tem que entrar ao menos para ser cobaia. Eu disse, ô vergonha, não vou. Para mim entrar, eu vou pedir meus votos, né? Porque a gente já lutou tanto para que as mulheres tivessem direito, né? Em determinado, né, lugar. Foi uma luta muito grande para as mulheres terem a participação. E hoje a mulher vai entrar, vai participar da política, eu vou ser, só botar meu nome lá e não. Aí eu partei, né, para frente, fiz uns votos, não cheguei a ganhar, né, mas fiquei satisfeita com o número de votos que eu ganhei e agradeci bastante, porque eu nem pensava que eu ia ganhar o tanto de votos que eu ganhei, mas aí foi bom. Mas aí na questão das pessoas vamos dizer, a política, enquanto as pessoas estão trabalhando, né, no sentido de ajudar, é bom. Agora, quando as pessoas começam a pensar em si próprias, aí eu comecei a ver pessoas, não comecei a ver mais partido, né? Aí hoje eu digo não. Às vezes eu volto assim pingado para aqui e para lá, porque eu passei a ver as pessoas, não, mas se a pessoa está em um determinado partido, ele não presta. Não, não é. No meu pensamento, não é isso, né? As pessoas podem prestar no PT, no PSDB, né? Então, ele pode fazer um trabalho voltado para, né, por direitos dos mais necessitados. A sua família, a senhora considera a sua família religiosa, assim, a denominação religiosa que se considera é católica ou outra? Como é que é essa relação em relação à religião? E eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o papel dessas freiras, dessas religiosas, assim. Como é que vocês percebiam a atuação delas, assim? O que vocês achavam do trabalho que essas mulheres, essas freiras, né, estavam fazendo aqui na região? Nossa família é católica, né? Tem poucas pessoas protestantes. E o trabalho das freiras, né, foi um trabalho muito importante, né? Aqui, principalmente aqui na nossa região, na comunidade, a irmã Odete, a irmã Lina, a irmã Guida, a irmã... várias, né? Que a gente muitas vezes esquece o nome, né? Mas passaram muitas aqui que o trabalho delas foi um trabalho, né, muito, assim, de conhecimento para a gente, né? Que elas trouxeram um grande conhecimento, né? Na vida das pessoas, das mulheres, né? Porque muitas vezes as mulheres se acham muito submissas,
mas através né, do conhecimento, né, que eles trouxeram, né, que nós somos, seres humanos, somos iguais, né? Então, e também sobre o trabalho, elas iam nas comunidades, incentivavam as pessoas a se reunir, fazer, né, um trabalho educativo na comunidade, né? Era, foi muito bom. Hoje a gente sente saudade Como é que eram as das freiras. celebrações, as reuniões dos grupos bíblicos? Como é que era esse momento assim? O que vocês mais faziam nessas horas, nessas celebrações da igreja, do pessoal? Não, na celebração da igreja sempre eles preparavam, né? Tinha vários momentos, né? Tinha os momentos de reflexão, né? De explicação, tinha os momentos das brincadeiras, aí tinha os momentos também da gente também, né? Falar sobre o que a gente tinha aprendido, né? Era tipo uma sala de aula, porque a gente não tinha conhecimento, né? Principalmente assim, aquele conhecimento religioso, né? Então, a gente tinha que, se a gente ia para fazer uma celebração, eles nos ensinavam a fazer, quais eram os momentos, né, da celebração, o que que a gente, né? E na explicação do evangelho, a gente tinha que ler aquele evangelho, depois você tinha que passar para a nossa vida, né, aquilo que aquele povo tinha vivido, né, o que é que nós tirava para a nossa vida naquela determinada leitura, né? Então, para mim foi maravilhoso, graças a Deus. Tenho saudade daquele tempo. Aí a gente avança de entrevista para perguntar algumas coisas da sua vida, enfim, particular como mulher mesmo, né? Como é que a senhora constituiu a sua família? Enfim, casou, teve filhos, se sim, quantos? Sempre moraram aqui, a família, todos moram. Como é essa relação da senhora? Como é que se constituiu a sua família em especial? Pois é, quando eu cheguei, né, de Marabá, que eu fui dar aula, né, aí eu me casei, né, arrumei esse senhor, por nome Raimundo Galdino Paiva, né, aí casei em 76. A senhora tinha Aí que idade nessa época? eu tinha 18 anos, né, já estava dentro de 19, né. Aí fui morar numa casinha, né, perto da minha mãe. Aí fui trabalhar, né? Aí passei 3 anos sem ter filho, aí apareceu o primeiro filho, né? Aí ela me ajudava muito, né? Porque eu já trabalhava no movimento, final de semana dava aula o dia todo, né? E final de semana não tem a reunião do sindicato, não tem a reunião da igreja, não tem a reunião do partido político, né? Então a gente sempre conciliava. Aí com 2 anos apareceu essa que estava aqui, a Fabíola, né? Aí com mais 2 anos apareceu o Flávio, né? O Fábio, a Fabíola e o Flávio, né? Aí eu até pensei em outra menina mulher, né? Mas aí não apareceu mais, ficou só nesses três, né? Aí não foi fácil, né, a criação, porque ele era trabalhador rural, né? E aí não tinha terra, aí ele trabalhava arrendado, né? Porque ele vivia no mundo trabalhando, né? Mas aí como a família dele veio do Maranhão aqui para cá também, em procura de melhora, aí ele sempre visitava a família, né? Aí foi quando a gente se encontrou, né? Aí ele ficou trabalhando nas terras alheias. Aí quando surgiu o garimpo da Serra Pelada, ele foi para esse garimpo, né? Aí a grande esperança, né? Era o garimpo da Serra Pelada que a gente melhorasse de vida. Mas aí, para nós mesmos, não deu muita melhora. Porque ele era assim muito
sei lá, tinha vontade de arrumar as coisas. O pouquinho que ele arrumava lá, ele comprava umas porcentagens. Aí eu disse, mas homem, tu não trouxe o dinheiro? Ele disse, não, eu comprei uma porcentagem que está em cima do ouro. Aí, no meio, por fim, não dava nada. Aí surgiu a invasão do Almescão, né? Aí, como eu tinha nascido, né, tinha ido bebezinha ainda para dentro dessa área, né, que eu nasci lá perto de Marabá, e o meu pai foi lá para dentro dessa área do Almescão. Aí eu disse, Raimundo, ó, tu tem que tirar um lote para nós. Porque ele estava lá no Cuxiú, ele tinha um lote no Cuxiú, né? Nessa outra primeira área de terra aqui da região que foi que as pessoas tomaram a posse, né? Mas aí ele perdeu porque ele estava incutido com o garimpo. E quem tivesse lá que saísse para o garimpo perdia o direito, né? Então ele perdeu o direito. Aí quando ele já estava lá, que entraram no Amescão, eu disse, olha, agora não vai ter jeito. Eu quero um pedaço de terra lá dentro do Amescão, lá onde eu fui quase criada. Passei 9 anos, me criei quase lá. Então eu quero um lote. Aí ele, mas aí eu não vou para o garimpo. Eu disse, não, você vai tirar o pedaço de terra. Aí ele foi, né? Ele foi, tirou, foi mais os outros companheiros que estavam entrando, né? E foi aquela dificuldade toda, né? Mas quando o INCRA veio para medir a terra, né? Ele ficou na área fora do aforamento do fazendeiro lá. Então foi logo ele receber o título da terra, né? Foi 9 lotes que ficou fora lá do aforamento, do título de aforamento, né? Então ele não teve muita dificuldade, né? Ele recebeu logo o título da terra, aí foi trabalhar, né? Deixou de trabalhar arrendado e nós criamos filhos, né? Nessa terra, eu trabalhando nessa vilinha lá, que eu trabalhei quase 30 anos, Qual é o nome da vila? Vila São José, da Vila São José. E o seu esposo apoiava a senhora nessa atividade, seja sindical, seja na igreja? Como era essa No relação? início ele não apoiava muito não, né? Mas aí a gente sabe que a força maior, né, combate a menor. E ele tinha muita confiança assim nas pessoas que a gente acompanhava, né? Que era a irmã Odete, né, a irmã Lina, né? Então foram pessoas que ficaram de dentro da casa da gente, a Tetê, a Denisa, né, o seu Almir. Então eram as pessoas que ele viu que eram as pessoas do bem, né? Então por eles ver as pessoas que a gente estava acompanhando, né? Aí não tinha como ele, né, articular muito. Porque a gente sabe que todo homem tem suas manias, né? Mas ele também, dependendo das pessoas que a gente acompanha, eles passam a ter aquela grande confiança. Então, graças a Deus, né, a gente reivindicou essa confiança dele. Eu podia ir para onde, né, eu fosse, ele apoiava bastante. Como é que Né? era assim, por exemplo, nesse período que ele estava fora, como é que era a vida da senhora com seus filhos? Quanto tempo ficava fora no garimpo? Né? Como era essa questão da família, assim, às vezes? Assim, ficava preocupado? O que ouvia se falar do garimpo? Quanto tempo ele ficava? E nesse período que ele ficava, como é que vocês se viravam além do seu Não, trabalho? eu já era, né, funcionária pública, né? Quando ele saía, né, aí ele ia para lá, quando vinha alguém, ele mandava um dinheirinho, né? A não ser eu ficava com o meu salário, comprando, né, as coisinhas mais necessárias, enquanto ele chegava, a não ser quando ele botava a roça, né? E a gente vendia um pouco também, deixava de comer. Aí era aquela, né, luta pela sobrevivência mesmo, né? Ah, havia um diálogo, dona Luciana, acerca do que o governo chamava de desenvolvimento da Amazônia. O que vocês entendiam? Isso era um diálogo na população? Vocês concordam que esses projetos vinham para um desenvolvimento? Enfim, como é a sua percepção acerca dessa ideia de progresso e de desenvolvimento para a Amazônia a partir, por exemplo,
da construção da Transamazônica, da BR-163, esses outros projetos também que por aqui pela região passaram, enfim, a mineração. O que é que vocês pensavam naquela época? E o que diziam para vocês? O que Não, vocês ouviam? o que a gente ouvia que era um grande desenvolvimento, era melhoria para a população, né, que as pessoas iam ter mais um conhecimento, né, ia ter mais vamos dizer que tendo a Transamazônica, né, ia ter mais uma facilidade, principalmente para as pessoas, os trabalhadores, né, que ia ter como vender os seus produtos, né, porque a gente às vezes tinha os seus produtos e o que você não consumia, às vezes perdia, né, porque você não tinha, né, como para quem vender, né. Então, essa construção da BR-63, né, isso aí ia ser muito bom, né. Depois a gente viu que as coisas, eles estavam fazendo isso aí, né, mas era ao bem deles, né, principalmente no início para poder colocar as tropas deles, né, aqui na região, para poder tirar as pessoas, né, que eles achavam que estava contra eles, né. Então, essa vida foi muito dificultosa, que a gente, às vezes, a gente tem uma grande esperança, a esperança da gente, né, de quem é vivo, é um dia melhorar a sua condição, principalmente quando a gente diz, não, agora vai ter uma estrada, vai ter uma estrada. A luta desse povo aí das áreas de poço, não tem estrada, não tem ponte, né? Então a grande esperança é isso, é ter uma estrada, é ter, né, consertar as pontes, né? É que nem quem vivia aqui ilhado, né? Você tinha um bananal, você comia e o resto do bicho comia, né? Não tinha como vender essas bananas, né? Nada você plantava, tinha que plantar só para sobrevivência e os animais da floresta, né? Que hoje a gente sabe que os animais, coitados, estão sofrendo porque não tem mais, né, onde eles ficar, né? Porque as terras estão tudo com capim, e o capim quem come é o gado, e as pessoas não podem ter mais o gado, e aí, né, tá E ficando difícil. para a senhora, o que é que representa, olhando, enfim, hoje, o que é que representou essa Transamazônica? O que é que trouxe, o que é que a Transamazônica BR-63 trouxe para essa região, na sua concepção? Na minha concepção, para mim, né, tudo tem né, suas bondades, né, e suas dificuldades, né. Numa parte, né, a gente sabe que foi bom, principalmente na hora né, de você ter os seus produtos, tem como, né, vender, né, tem mais um desenvolvimento, né, teve mais um desenvolvimento, mas também tem muitas dificuldades, né, porque a sobrevivência da gente, as pessoas quer acompanhar, né, e muitas vezes a gente não alcança, né, aí se torna difícil. Porque quanto não tem essas tecnologias, você está vivendo num patamar que, né, você acha que está tudo bem. Quando você vê outros vivendo de outras formas, você vai querer também acompanhar, né? Aí é onde você, às vezes, não alcança, aí se torna difícil, né? Bem, Eu queria que a senhora falou muitas coisas bem interessantes, das atividades, do trabalho, das dificuldades. Eu queria que a senhora dissesse assim, o que motivava vocês? O que tinha muita dificuldade de perseguição, mas o que animava vocês para não desistir? O que dava ânimo para vocês fazerem tudo isso que vocês fizeram, tudo isso que a senhora fez? Moço, a gente, assim, o pensamento, a gente vem de uma vida, né, uma vida cristã, né? Aí, essa vida cristã que motiva a gente é que a gente tem que fazer o bem, né, sem olhar a quem. Então, muitas vezes a gente
fazia isso não só por a gente, né? Fazia pelo um povo. E ainda dizia assim, se nós não acompanhar, mas os outros, né, vão acompanhar. Vocês hoje estão aqui, né, participando dessa história. Porque foi uma história, né, que outras pessoas já trouxeram, né? Então, o que motivava a gente era assim, dizer, não, se a gente não ser vista aqui, mas pelo menos Deus, né, vai nos retribuir pelo que nós estamos passando aqui, pela vida de um povo, né? Pela vida de um povo. Porque a gente não trabalhava só... Porque a gente pensa na gente também, é claro, né? Que a gente é humano, a gente pensa também de evoluir. Mas que a gente fosse se evoluir junto com os outros, né? Não era que a gente não queria ir sozinha. Então, que a gente via também que a gente lembrava muito que Deus deu sua própria vida, Jesus deu sua própria vida pelo um povo, né? Então, que embora a gente pudesse sofrer, mas que a gente, né, tivesse esse pensamento, né, de melhorar a vida de um povo assim que nem às vezes Jesus disse, ó, eu vou e vocês ficam, né, e se viram, né, vocês vão, minha história não foi concluída. Então o pensamento, porque a gente começou de uma história de dentro da igreja, né? De dentro da igreja, estudando a Bíblia e vendo o que era as caminhadas que Jesus fez, né? As explicações que ele fez. Aí a gente dava esse fortalecimento para nós, né? Que a gente tinha que trabalhar, né? E reivindicar não só para nós, né? Para o povo. Não sei se... O projeto chama-se 50 mais 50, Denilson. E é a ideia que a gente faça, que a senhora fez, enfim, agora é uma reflexão a partir da sua vida, do seu olhar, sobre esse tempo, enfim, a região, os conflitos, como é que isso atravessou a sua vida. E os outros 50 dos 50 mais 50 é exatamente a nossa perspectiva de futuro, no caso a sua. O que a senhora espera, então, para essa região, para as populações que estão ao redor da Transamazônica e da BR-163? O que a senhora espera que o Estado faça por essas pessoas? Como essas pessoas devem se organizar? Quais desafios, novos desafios, enfim. Qual a sua percepção e perspectiva de futuro para esse território? Eu sei que sempre a gente trabalhou, né, querendo melhora, né? Então, a meu pensamento, né, é que a gente, né, possa, daqui para frente, né, descobrir meios para que as pessoas possam acreditar em si mesmo, né? Porque hoje, né, já era difícil e hoje as pessoas não estão acreditando nem assim, em si próprias. Então, que eu acho que não só do governo, mas da gente mesmo, porque as pessoas muitas vezes não estão mais dando importância aos grupos, né, que quer, né, fazer as coisas mais com decência, né? Hoje as coisas né, cada um para o seu canto. Então, eu não sei o que é que o governo vai fazer, né, para que melhore, porque eu acho que vai depender de cada um de nós, né? Essa melhora, né? Porque a gente sabe que o mundo tem um pequeno grupo que está querendo, né, mudança, mas tem outros, né, que está querendo viver da mudança daquele outro. Ele não quer que aquele outro né, tá se esforçando para melhora. Aí o outro ele não quer entrar no grupo, ele quer usufruir daquilo que as pessoas estão fazendo. Então, para mim, eu acho que, sei lá, se as pessoas, cada um se capacitasse, né,
Porque hoje em dia nem estudar o jovem não quer mais. Então, a nossa esperança é o jovem, né? E a gente está vendo que o jovem nem estudar não quer mais. Com a tecnologia que ele não, que ele não sabe se aparecer um concurso, se tem alguma disponibilidade de alguma coisa para ele trabalhar, porque ele não quer trabalhar, ele quer só viver na tecnologia ali, só daquele movimento da tranquilidade, né? Aqueles vídeos, aquelas coisas. Então, eu acho que eu não sei o que é que a gente vai fazer para despertar os jovens, né? Porque os idosos, muitas vezes, tem hora que eu digo assim, gente, a gente já, né? A gente já viveu, já participou e a gente já está sem, né? Assim, com aquela, não tem mais aquela disponibilidade que a gente tinha, né? Então, se esse jovem não quiser, né? Algo de melhor, então não sei o que é que a gente vai fazer. Porque o governo, ele pode ser bom, mas através do povo, né? Se o povo não fizer alguma coisa, ele vai fazer o que ele bem quer, porque ele não tem um grupo para dizer se levantar contra. Bom, a gente está então conclui a entrevista, agradece a dona Lucimar por participar do projeto 50 mais 50, nos cedendo uma entrevista das suas memórias e Pois é, muito obrigada.